Então, o objetivo da aula de hoje é caracterizar grafos bipartidos. Então, a gente já falou que são grafos bipartidos anteriormente. Né? O que é um grafo bipartido? Vamos só relembrar. É aquele grafo em que eu posso particionar o conjunto de vértices em dois conjuntos independentes. Então, aqui é o conjunto de vértices, é a união dessas duas bolinhas. Aqui são os vértices. Tá. Aqui seriam os vértices. Né? Então, todos os vértices ou estão de um lado ou do outro. Além do mais, todas as arestas do grafo vão de um lado para o outro. Né? Não tem nenhuma aresta dentro dessa mesma parte. Certo? Então, esse é um grafo bipartido. Então, nosso objetivo, como eu falei, é caracterizar grafos bipartidos. Mas tem essa questão, o que é caracterizar um grafo? Essa é a primeira vez que a gente vai fazer isso na disciplina. Então, vamos dar uma olhada. Certo? Então, caracterizar um grafo é o seguinte, é equivalente a dizer G, um grafo G, pertence à minha classe de grafos. Né? Então, a classe que a gente está falando, vai falar hoje é grafos bipartidos, se e somente se o G satisfaz uma propriedade P. Isso é uma caracterização. Caracterização, em geral, é uma formulação do tipo se e somente se. Certo? A gente diz também que a condição P ela é necessária e suficiente para um grafo estar na classe G. Certo? Em geral, né, a gente quer uma propriedade que não seja a definição. Né? Então, ele pertence à classe, que é a definição, a gente utiliza uma outra propriedade. Né? A gente vai mostrar como grafo de partido, isso ajuda a reconhecer quando um grafo é bipartido ou não. Certo? Eu digo que essa condição P ela é necessária e ela é suficiente para um grafo estar nessa classe G. Certo? O que é exatamente ser necessário e suficiente? Né? Então, necessário quer dizer, ele só pode estar naquela classe se ele satisfaz a propriedade. Então, se eu disser, eu digo que essa condição P é tanto necessária quanto suficiente, mas eu posso quebrar apenas, falar que uma condição é necessária ou que uma condição é suficiente. O que é uma condição necessária? Quer dizer, para ele pertencer à classe, ele só pertence se ele satisfizer aquela propriedade. Certo? Se ele não satisfaz aquela propriedade, então ele não pode pertencer à classe. Certo? Isso corresponde, no se somente se, à ida. Certo? Quer dizer, ele está naquela classe implica que ele satisfaz a propriedade. Quer dizer, se todo mundo que está na classe satisfaz a propriedade, então você precisa ter aquela propriedade para que você, no mínimo, consiga pertencer à classe. E suficiente é o contrário. Quer dizer, ele vai pertencer à classe de grafos G caligráfico se ele satisfaz a propriedade P. Né? Quer dizer, isso corresponde à volta desse somente se. Quer dizer, se ele satisfaz a propriedade P, então ele está na classe. Certo? É isso que a gente gostaria de fazer hoje para grafos bipartidos. Então, nosso objetivo de hoje é caracterizar grafos bipartidos. Certo? Indo para a página 2. Então, para começar, a gente vai mostrar esse resultado. Né? Esse resultado diz, todo passeio fechado ímpar contém um ciclo ímpar. Certo? O que é um passeio fechado ímpar? Então, passeio fechado, ser ímpar, quer dizer que o número de arestas é ímpar. Se eu disser que um passeio é par, quer dizer que o número de arestas é par. Então, ele contém um ciclo ímpar, quer dizer que ele contém um ciclo. Na aula passada a gente falou sobre quando é que um passeio fechado de U para V, ele sempre contém um caminho de U para V. Mas agora, então na aula passada, vamos só colocar aqui. Eu vou colocar aqui o que a gente fez na aula passada. Aqui eu posso apagar isso aqui. E o que a gente fez na aula passada.
Então, na aula passada, a gente fez o seguinte. A gente disse que um UV passeio contém um UV caminho. Né? Então, o passeio eu posso repetir vértices e arestas e o caminho não. Né? Então, a gente mostrou que eu posso tirar aquelas repetições e ter um caminho. Quer dizer, né, a ideia visual disso é, se eu estou no U para o V e eu tenho um passeio que pode, né, ir e voltar, a gente consegue aí no meio achar, né, fazer alguns saltos e dizer, tem esse caminho aqui de U para V. Né? Eu pego parte do passeio junto e coloco sem repetição de vértices ou arestas. Mas esse resultado não serve para mostrar o resultado de hoje. Né? Porque o resultado de hoje, ele diz, se eu tenho um passeio fechado, aí o passeio fechado, ele começa em um vértice, né? O passeio ser fechado, ele termina no mesmo vértice. Né? Quer dizer, ou então assim, né? Pode ser mais complicado, quer dizer, aqui já seria um ciclo, né? Já parece com um ciclo, mas ele pode não parecer com um ciclo, né? Então, nesse caso, quando eu digo que eu tenho um caminho de U para U, o caminho pode ser só U. Isso aqui é um U caminho. Né? Na verdade, o único caminho de U para U é um U caminho. É só U. Certo? Então, isso não é um ciclo. Né? Então, esse resultado, né, ele é um pouco diferente do resultado de caminhos e ele tem uma coisa a mais, né? Que ele diz que se o passeio é ímpar, então o ciclo que eu vou obter também é ímpar. Certo? Então vamos mostrar isso, indo para a página 3. Certo? Como é que a gente vai mostrar isso? Eu vou mostrar por indução o tamanho do passeio. Certo? Então, a base aqui da indução vai ser quando L, quer dizer, não tem que ser, o menor valor seria 1, porque eu gostaria que o tamanho do passeio fosse ímpar. Né? Então, o que é um passeio ímpar? É um passeio que tem exatamente uma aresta. Então, ele tem um vértice. Né? O passeio é aquela sequência de vértices e arestas. Ele tem um vértice, ele tem uma aresta, ele tem um outro vértice. Ele só tem uma aresta. E eu tenho que terminar no U. Então, o último vértice também tem que ser o U. Certo? Como é que esse passeio se parece? Ele tem o vértice U, eu tenho uma aresta E, que volta para o vértice U. Certo? Isso aqui é um ciclo. Não só isso, ele é um ciclo com número ímpar de arestas. Então, esse é um ciclo ímpar. Certo? Então, agora, eu vou assumir, né, que o L é maior do que o 1 e que o resultado vale para passeios de tamanho ímpar menor do que o L, estritamente menor do que o L. Certo? Essa é a nossa indução. Certo? E aqui a gente vai quebrar em dois casos. E não é complicado. É o caso 1, é que o próprio passeio ele não repete vértices. Então, o passeio Então, se ele não repete vértice, eu começo no U, eu não repito nenhuma vez nenhum vértice e volto para o U, ele já define um ciclo. Isso aqui já é um ciclo. Agora, se o passeio era ímpar, esse ciclo também é ímpar. Certo? Não tem muito o que provar.
certo? A única coisa que a gente tem que fazer a separação não é exatamente do que a gente estava falando sobre o resultado, é como, quando tem repetição diversa, achar esse ciclo. Né? Então, caso 2. Então, eu tenho, agora eu vou dar um nome, passeio P, fechado. Digamos, ele começa, termina em U, né? E repete algum vértice V, certo? Então, ele começa e termina num certo vértice U, em algum vértice V, né, ele se repete. Então, eu gostaria de ter essa visão gráfica e uma visão do passeio como a sequência de vértices e arestas, né? Então, na visão da sequência de vértices e arestas, eu começo com U, depois eu tenho uma aresta E0, V1, E1, V2, até que eu tenho um EJ, VJ, que é o V. Bem, não ficou tão legal não. Deixa eu fazer assim, ficou muito longo. Então vamos lá. Então, eu ando um pouco, aí passo pelo vértice V, aí depois alguma coisa acontece. Eu passo pelo vértice V novamente, alguma coisa acontece e eu termino no vértice U. Certo? Então, o meu objetivo é quebrar esse passeio em dois que são menores. Certo? E como é que eu vou fazer isso? Eu gostaria de quebrar o passeio nesse trecho que vai até o V, e depois eu gostaria de pegar o que tiver no meio, fazer como um segundo passeio, o passeio verde, e depois, quando eu chegar no V novamente, eu volto a fazer o passeio vermelho. O passeio verde e o passeio vermelho são passeios fechados. Certo? Onde é que está esse passeio fechado na listagem? Bem, o passeio fechado, o vermelho é aquele que começa no U, né? A gente começou no U. Então, ele vai até o V. Quando eu chegar no V, eu vou saltar tudo que está nesse interior, que vai ser verde, e vou continuar depois da próxima ocorrência do V. Esse é um passeio fechado que começa e termina no U. Né? Ele começa no U e termina no U. Então, ele é um passeio fechado. E o passeio verde, onde é que ele está? Ele tem a primeira ocorrência do V até a segunda ocorrência do V. Certo? Então, particularmente, ele também é um passeio fechado, porque ele começa e termina no mesmo vértice. Certo? Então, dá um zoomzinho aqui. Ok. Agora, eu tenho dois passeios fechados. Agora, uma observação. O que é que se repete nessa lista de um passeio para o outro? Pergunta para vocês. Tem o passeio vermelho e o passeio verde. O que é que se repete, o que é que tem em comum entre o passeio verde e o vermelho na listagem dos vértices? O vértice V, professor? O vértice V, certo? Agora, tem uma coisa que não se repete, certo? Arestas não se repetem. Certo? Uma observação. Arestas não se repetem. Certo? Então, o que isso quer dizer? Agora, toda aresta, ou ela está no passeio vermelho, ou ela está no passeio verde. Certo? Então, eu vou dizer que o passeio vermelho tem tamanho. Então, o vermelho ele tem tamanho L1,
E o verde, eu vou dizer que ele tem tamanho L2. Agora, cada aresta ou está no vermelho ou no verde. O que isso quer dizer? Quer dizer que L1 mais L2, isso aqui dá igual o tamanho do passeio total, L. Né? Agora, se eu sei que esse valor aqui é ímpar, eu tenho a soma de dois inteiros que dá ímpar, quer dizer que um destes dois é ímpar. Agora, tanto o verde quanto o vermelho são passeios fechados, né? Eles são passeios fechados. Então, dentre passeio verde ou vermelho é um passeio fechado ímpar. Se ele é um passeio fechado ímpar, né, e tem tamanho estritamente menor do que L. Aí o que é que isso me diz? A hipótese indutiva diz que ele contém um ciclo ímpar. Certo? Isso termina a demonstração. Certo? Agora, só uma pequena pergunta aqui. Então a gente provou esse. Eu fui para a página 4, que particularmente é uma cópia da página 3. Certo? Eu fiz a cópia agora. Está clara a demonstração? Algum problema sobre essa demonstração? Você deu para entender? Se precisar que eu repita qualquer coisa, eu posso repetir. Eu estou na página 4, eu apaguei a demonstração, mas ela continua lá na página 3. Alguma dúvida? Eu compreendi a demonstração, mas eu sempre tenho uma dificuldade de entender a indução forte. Agora, pelo que você falou da questão de pelo menos um tem que ser ímpar na soma, né? Voltei para a página 3 aqui. Isso daí isso aí foi suficiente para eu compreender, né? Para eu entender que realmente é verdade. Só que a indução forte é um raciocínio assim, um pouco difícil para mim. Entendi. Pois é, mas aí eu não sei se eu tenho como entrar na indução forte. Assim, a aula de hoje talvez seja um pouco mais curta, certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer é que depois do final da aula a gente pode dar uma olhada nisso. Certo? Eu posso voltar para isso, o caso da indução em particular. Né? Mas, de fato, né, a nossa indução eu tomo como base o L igual a 1, né, e depois para L maior eu assumo, né, que o resultado vale, né, para todo passeio de tamanho ímpar de tamanho estritamente menor, né, que é o caso que você diz que é a indução forte. Né? Então, só recapitulando, a gente quebra em dois casos. Se ele não repete vértice, ele já é um ciclo. Se ele repete vértice, ele repete um vértice V, né? E eu posso quebrar esse passeio em duas partes. A parte vermelha, que vai até o V, eu faço a parte verde, que é entre o V e a outra cópia do V, e depois eu continuo com a parte vermelha para voltar para o U. Então eu tenho dois passeios fechados. Aqui é o passeio fechado do U para o U, que é o passeio fechado do V para o V. Né? Como eu separo as arestas em duas, eu tenho a soma
do tamanho do caminho vermelho com o tamanho do caminho verde tem que dar L. Se a soma de dois inteiros dá um valor ímpar, então um desses dois tem que ser ímpar, e a gente usa a hipótese indutiva naquele que for ímpar, certo? Em tamanho menor. Então, é só isso. A gente volta depois para essa questão da indução, né? Por que ela funciona. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Né? O resultado diz, todo passeio fechado ímpar contém um ciclo ímpar. O resultado para passeio par funciona? Um passeio fechado par tem que conter um ciclo par? É verdade? Eu creio que não, porque se tiver uma quantidade par de ciclos ímpares, digamos, um ciclo ímpar 3 arestas, outro ciclo ímpar com 5 arestas, e aí a soma vai dar par. Isso. Então, primeiro caso, né? Se o meu passeio, né? Eu posso fazer algo do tipo, eu começo nesse vértice, venho para esse, venho para esse, venho para esse, para cá, para cá, para cá e para cá. Né? Então, na demonstração, a primeira coisa foi aquele L1 mais L2 igual a L, né? Quando ele tinha aquele, né? Quando tinha aquele L1 mais L2 igual a L, então quando isso aqui é ímpar, eu sei que um desses dois é ímpar. Mas se isso aqui for par, né? Quer dizer, pode ser ímpar mais ímpar. Eu não poderia aplicar a hipótese indutiva, né? Então não necessariamente funcionaria aquele argumento. Mas, então aqui está um exemplo, né, do caso de um ciclo de tamanho 3, um ciclo de tamanho 5 e um passeio fechado que é par, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Voltando para o mesmo vértice. Certo? Mas tem algo até mais complicado do que isso, né? Então, essa afirmação, essa pergunta já não é verdadeira, mas tem algo mais complicado, como, por exemplo, se eu tiver só o vértice U, o passeio só com U, ele é um passeio fechado com 0 arestas, e 0 é par, né? Então, é um passeio fechado par. Certo? É um outro caso em que esse resultado pode funcionar. Ah, mas também 0, né? Aí o ciclo precisa ter pelo menos uma aresta, né? Ah, ok. Aí você pode pensar, se eu pensar um passeio fechado par positivo, né? Eu também, na verdade, posso ter algo do tipo assim. Aqui um vértice U. O meu passeio eu posso ir do U para cá, daqui para cá, daqui para cá. Posso voltar pela mesma aresta, voltar pela mesma aresta, voltar pela mesma aresta. Né? Ou até certo? Então, o passeio fechado seria tipo, eu posso fazer, por exemplo, um passeio na borda disso aqui. Eu posso ir e voltar nessa aresta, posso vir para cá, mas dentro dessa estrutura aqui, esse grafozinho preto, eu não tenho absolutamente nenhum ciclo. Né? Quer dizer, nesse exemplo aqui é interessante, pelo menos eu acho ciclos. Mas nesse, e nem nesse, eu acho ciclos no grafo. Certo? Então, um passeio fechado par não precisa nem mesmo conter um ciclo. Certo? Então, ainda mais um ciclo par. Certo? Mas uma coisa eu posso dizer. Vou deixar uma coisa como exercício para vocês. Então vai ser o seguinte. Se um passeio fechado
utiliza uma aresta é exatamente uma vez, então este passeio contém um ciclo que usa a aresta E. Certo? Então, isso aqui ficou um exercício para vocês. Então, se um passeio fechado utiliza uma aresta E exatamente uma vez, então esse passeio contém um ciclo que usa a aresta E. Nesse caso aqui, nesse exemplo, cada aresta é utilizado pelo menos 2 vezes, né? Esse aqui eu uso essa aresta exatamente uma vez, mas aí eu acho um ciclo que contém aquela aresta. Eu uso essa aresta exatamente uma vez, mas eu acho um ciclo que contém aquela aresta. Certo? Ok, então fica esse exercício para vocês. Então vamos passar. Certo? Então a próxima coisa que a gente vai fazer é mostrar, né, o resultado principal da aula de hoje, que é um teorema, que é aquela caracterização que a gente disse que a gente ia fazer. Né? Um grafo é bipartido, se e somente se ele não possui ciclo ímpar. Certo? Então, para provar isso, a gente precisa provar 2 partes. Né? A condição necessária e a condição suficiente. Né? O que é aquela que a gente diz que é a condição necessária? A necessária é a ida. Certo? Quer dizer, a gente quer provar que G é bipartido, né? Implica que G não possui ciclo ímpar. Certo? Então a gente vai usar a definição do grafo ser bipartido. Ele é bipartido, indica o quê? Que eu tenho uma bipartição dos vértices. Eu posso separar os vértices em 2 partes, né? E toda aresta do grafo só vai de uma parte à outra. Certo? Todas as arestas do grafo vão de uma parte para a outra. Então, essa é a definição de ser bipartido. Agora, pega um passeio, eu vou fazer um passeio qualquer. Né, sobre esse grafo. Certo? Então, vou dizer que essa aqui é a parte A e a parte B. Então, se eu começar num vértice U qualquer, né? Então, eu estou na parte A. Qual o tamanho desse passeio? Quantas arestas esse passeio utiliza? Até agora? 0. Certo? Ele utiliza 0 arestas. E ele tem tamanho, do U só para o U, ele tem tamanho par. Depois, se eu salto uma aresta qualquer, como no gráfico bipartido toda aresta vai do A para o B, eu salto para um vértice que está no lado B. E quando ele está no lado B, ele tem tamanho ímpar. Certo? Se eu fizer mais um salto, eu salto de volta para o lado A. Certo? E quando eu salto para o lado A, ele tem tamanho par. Certo? E assim por diante. Certo? Então, toda vez que eu salto, eu tanto mudo a paridade, né, de quantas arestas eu vi até o momento, né, quanto eu mudo o lado. Se eu terminar do lado A, se no final terminar no lado do A, então esse meu caminho, esse meu passeio, ele tem paridade par. Certo? Então, se ele terminar no A, ele tem paridade par. O que é que eu posso dizer, então?
eu posso dizer que todo passeio fechado em G é par. Né? Todo passeio fechado sobre G é par. Por quê? Porque o passeio fechado começa num vértice e termina no mesmo vértice. O mesmo vértice, o vértice inicial está no lado A, o vértice final também está do lado A. Né? Isso aqui funciona também se o vértice inicial estiver no lado B, é só renomear A por B. Né? Se o vértice inicial estiver no lado B, como ele é fechado, ele termina no B. Todo passeio fechado em G é par. Agora, todo ciclo define um passeio fechado. Certo? Agora, todo ciclo, ele define um passeio fechado. É só percorrer os vértices de Aresta ao redor do ciclo. E se ele define um passeio fechado, ele é par. Então, o que eu mostrei? Todo ciclo é par. Que é o que a gente queria mostrar, né? Se ele é bipartido, então ele não possui ciclo ímpar. Ok? A gente mostrou todo ciclo é par. Tá certo? Agora, do outro lado é a condição suficiente. E o que é a condição suficiente aqui? O que é que a gente quer mostrar? Eu quero mostrar que se G não possui ciclo ímpar, então ele é bipartido. Então eu quero mostrar que se G não possui ciclo ímpar, então ele é bipartido. Certo? Então essa é a volta. Como é que eu mostro a volta? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um vértice U. Eu vou escolher um vértice U qualquer. Vou fixar esse vértice. Para todo outro vértice, bem, eu vou restringir isso aqui para a componente de U. Então, seja H então, no fundo, o que a gente vai fazer é que eu vou mostrar que o H é bipartido. Certo? Por que eu estou fazendo só a componente do U? Bem, se eu mostrar que uma componente é bipartida, eu pego... Então, se o grafo tiver múltiplas componentes, né? Se o grafo tiver componentes, né, H1, H2, H3, então eu mostro que esse aqui eu posso separar de forma que as arestas só vão de um lado para o outro. Esse eu posso separar de forma que as arestas só vão de um lado para o outro. Esse eu posso separar de forma que as arestas só vão de um lado para o outro. Para cada um desses lados, eu escolho um deles para ser A, o outro para ser B. Se eu fizer isso para cada componente, ainda é verdade que todas as arestas do gráfico vão de um lado para o outro, certo? Do A para o B. Certo? Então, no fundo, eu preciso mostrar esse resultado, né, só para uma componente do grafo. Porque é só aplicar o mesmo raciocínio para as outras componentes. Se todas elas são bipartidas, eu posso juntar as partes da bipartição de cada uma componente e gerar uma bipartição de todas as componentes. Certo? Ok. Então, vamos fazer essa volta. Eu fui para a página 6.
Eu vou falar sobre o suficiente, né? E vou continuar aqui para ter um pouco mais de espaço. Certo? Ok, então a gente vai considerar só a componente. Sendo componente, quer dizer que o grafo é conexo. Certo? H é conexo. Se H é conexo, para todo vértice, né, então para todo vértice de H, eu vou definir o seguinte. Eu vou dizer que f de V, né, vai ser o menor número de arestas em um caminho, em um UV caminho. Certo? Então, é o menor número de arestas que eu tenho para ir de U para V. Certo? E eu vou fazer a minha bipartição como da seguinte forma. Eu vou dizer que dá para eu fazer A igual aos vértices de H, tal que o f de V é par. Eu vou dizer que o B vai ser o conjunto de vértices do grafo de H, tal que o f de V é ímpar. Certo? Então, isso coloca todos os vértices ou em A ou em B. Agora, particularmente, o U ele vai estar no A, né? Certo? Não que a gente precise disso, mas o U ele vai estar no A, porque o menor número de arestas em um caminho de U para U é zero. Certo? Agora, eu gostaria de mostrar que todas as arestas vão de A para B. Se eu mostrar que todas as arestas vão de A para B, né, então o grafo é bipartido. Certo? É exatamente a definição de bipartido. Então, eu vou supor, por contradição, eu vou supor que tem uma aresta. Então, suponha, por contradição, que existe uma aresta E, digamos que vai de um vértice V para um vértice W, certo? Então, tal que ou o V e o W pertencem ao A, ou o V e o W pertencem ao B. É exatamente isso que a gente não queria. Se eu quero mostrar que todas as arestas vão de A para B, o que não pode ter uma aresta com as duas extremidades em B, uma aresta com as duas extremidades em A. Certo? Então, por contradição, eu vou supor que tem essa aresta que tem as duas extremidades ou em A, ou tem as duas extremidades em B. Aí o que acontece? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar um menor caminho de U para o vértice V. Eu vou pegar o menor caminho de U para o vértice W. E eu vou pegar aqui a aresta E. Certo? Aí o que eu vou fazer é que eu vou construir um passeio fechado de U para U. Aqui o passeio vai e faz U. Aí ele vai pelo caminho até o V. Depois eu utilizo a aresta E. E depois eu volto pelo caminho do W para o U. De volta. Certo? Então isso aqui vai definir, né, um passeio fechado né, de U para U. Agora o que eu posso dizer sobre a paridade desse passeio? Ele é par, é ímpar, dá para eu dizer? Bem, o que a gente pode dizer é o seguinte. Se ambos estão em A, então o tamanho desse caminho e desse caminho, eles são pares. Aí vai dar par mais par, vai dar par. Mais essa aresta, mais um, vai dar ímpar.
Mas se ambos estiverem em B, se esse cara estiver em B e esse cara estiver em B, quer dizer que o tamanho desse caminho e desse, eles são ímpares. Mas ímpar mais ímpar dá par. Mais essa aresta dá ímpar. Então isso aqui, o que está de vermelho, ele é um passeio fechado ímpar. Se ele é um passeio fechado ímpar, ele contém um ciclo ímpar. Né? Só que isso aqui é uma contradição. Isso é uma contradição porque a gente partiu do fato, né, de que ele não possui ciclo ímpar. Eu quero mostrar que ele é bipartido. Certo? Então, partindo do fato que ele não possui ciclo ímpar, se eu achei um ciclo ímpar, eu tenho uma contradição. Né? E essa contradição é pelo que a gente supôs. Eu supus o quê? Que existe uma aresta com as duas extremidades em A ou com as duas extremidades em B. Se isso aqui não ocorre, né, se isso aqui não ocorre, então o grafo G é... Opa. Problemas técnicos. Quem tiver no Jamboard não, talvez não entenda, é porque saiu aqui do programa. Então, se isso aqui não ocorre, é porque G é bipartido. Né? Por que ele é bipartido? Porque a gente mostrou essa bipartição aqui, separou em A e B, e todas não tem nenhuma aresta aqui, nenhuma aresta aqui. Quer dizer, todas as arestas vão de um lado para o outro. Certo? Isso termina a demonstração. Alguma dúvida? Bem, vamos lá. Então, por que isso é útil? Né? Por que esse resultado é útil? Aqui eu deixei uma cópia, estou na página 7. Deixei uma cópia desse resultado. Um grafo é bipartido se somente se ele não possui ciclo ímpar. Certo? Então, para que ele é útil? Esse resultado, particularmente, ele é útil, né, para já ajudar a dizer quando um grafo é bipartido ou não. Certo? Como é que eu mostro que um grafo é bipartido? Por exemplo, esse grafo aqui é bipartido. Como é que eu poderia mostrar que ele é bipartido? Alguém? Queria que vocês respondessem essa. Pessoal, tem alguém assistindo? Eu tô pensando aqui, professor. Tá. Pois é, pelo complemento do grafo, nem sempre é tão fácil. Não é fácil para todo grafo. Né? Dá um exemplo aqui. Então, esse grafo aqui, né, ele é bipartido. Dá para ver a bipartição bem fácil, né? Eu posso particionar esses vértices como A, esses vértices como B. A, B. Qual o complemento desse grafo? Eu tenho
todas as outras arestas. Quer dizer que eu tenho essas aqui, essa, essa, essa e essa. Quer dizer, olhando para esse grafo aqui, às vezes pode ser mais complicado verificar, porque na verdade ser o complemento de um bipartido, quer dizer que eu posso partir de vértice em 2 cliques. Certo? Aqui é uma clique, eu tenho todas as arestas, aqui eu tenho todas as arestas. Mas esse grafo parece um pouco mais complicado, né? Se eu tivesse de fato todas as arestas entre A e B, aí seria 2 cliques e não teria nenhuma aresta aqui no meio, mas esse não é o caso. Vou deixar essa figurinha aqui. Então, a gente pode... Pensem na definição dos grafos ser bipartido. Qual a definição do grafo ser bipartido? Bem, essa não é a definição. Então, a definição do grafo ser bipartido, a Maria colocou se ele tem um ciclo ímpar. Bem, isso foi o que a gente mostrou, né? Ser bipartido é equivalente a ele não possuir ciclo ímpar. Mas a definição, a gente definiu como grafo bipartido como eu posso particionar o conjunto de vértices em 2 partes que todas as arestas vão de um lado para o outro. Não é só 2 conjuntos disjuntos de vértices, né? Eu tenho 2 conjuntos de vértices que... Então, por que não é só ter 2 conjuntos disjuntos de vértices, né? Então, por exemplo, esse grafo aqui, ele é bipartido? A gente já sabe que não, porque ele possui um ciclo ímpar. Mas ele tem 2 conjuntos disjuntos de vértices. Outros 2 conjuntos disjuntos de vértices que eu posso mostrar é esse aqui e esse. Esses são conjuntos disjuntos de vértices. Os vértices que estão contidos em um subconjunto disjuntos, eles não podem possuir aresta entre eles. Exato. Mas eu preciso particionar o conjunto de vértices em 2 partes. Quer dizer, eu tenho que particionar. O que é particionar? Particionar quer dizer que todo vértice tem que estar em uma das partes. Eu não posso ter, como eu fiz aqui, de colocar um vértice como essa parte, um vértice na outra parte, e ficar alguém sobrando. Então eu tenho que particionar o conjunto de vértices, né? Eu tenho que colocar os vértices ou de um lado A ou de um lado B. E todas as arestas têm que ir de A para B. Todas as arestas de A para B é equivalente a A e B são conjuntos independentes. Então, conjunto independente é quando tem nenhuma aresta dentro daquele conjunto. Certo? Então, ser conjunto independente quer dizer, isso aqui é vazio de arestas. E aqui dentro é vazio de arestas. Certo? Então, essa é a definição de ser bipartido. Né? Eu posso particionar o conjunto de vértices em 2 conjuntos independentes. Né? Particularmente, são 2 conjuntos que são disjuntos. Né? Eu tenho aqui 2 conjuntos que são disjuntos. Mas todos os vértices estão em um dos 2 conjuntos. Além do mais, eu tenho nenhuma aresta entre esses vértices, nenhuma aresta entre esses vértices. Quer dizer que todos os arestas vão de A para B é a mesma coisa que dizer que não tem nenhuma aresta em A e nenhuma aresta em B. Certo? Acredito que Então, essa é a rótulos, definição. Oi?
Eu escutei a palavra correta. Os vértices. Pronto, eu posso rotular os vértices. Então, nesse grafo, eu posso fazer o seguinte. Se eu disser que esse aqui está no A, ou ele está no A ou está no B, né? Renomear A para B dá na mesma. Então, eu posso dizer que um vértice qualquer está no A. Certo? Se esse vértice está no A, todos os vizinhos dele têm que estar onde? No B. No B. Então, esse vizinho tem que estar no B, esse vizinho tem que estar no B, esse vizinho tem que estar no B. Certo? Agora, esses vértices estão no B, os vizinhos deles têm que estar onde? No A. Então, esse tem que estar no A, esse tem que estar no A. Pronto, eu rotulei todos os vértices. Certo? Agora eu gostaria de verificar que nenhuma aresta tem as duas extremidades AA ou BB. Essa aresta é de A para B, 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 de A para B, de A para B, de A para B, de A para B e de A para B. Eu posso verificar aresta a aresta, né? E verificar que todas elas concordam com a minha rotulação. Então, dar a rotulação, isso, né? Eu poderia dar uma rotulação. Aí vocês conseguem verificar de uma certa forma mais ou menos eficiente, né? Olhar para cada aresta se ela vai de A para B. É uma forma de mostrar que esse grafo é bipartido. Certo? Deu para convencer vocês se esse grafo é bipartido com rotulação? Certo. Então agora eu gostaria de mostrar que um grafo não é bipartido. Será que eu posso mostrar isso por uma rotulação? A ideia da rotulação funciona para mostrar que o grafo é bipartido. Eu posso tentar mostrar que ele não é bipartido com a rotulação? Como é que eu faço? A, B, 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 como a gente fez antes, né? Aí eu faço, esse aqui é B, esse aqui tem que ser A e A. Ah, esse aqui teria que ser A também. A também. Vixe, não deu certo porque teve A e A. Então eu não consegui fazer essa rotulação. Né? Agora, quer dizer, será que eu posso listar as partições? Então, uma forma que eu posso mostrar é que eu não posso rotular. Como é que eu posso mostrar que eu não posso rotular? Eu posso mostrar quais são todas as rotulações possíveis. Então, seria listar todas as rotulações e verificar que nenhuma é válida. Certo? Então aqui eu dei uma possível rotulação, né? Aqui eu rotulei esse grafo. Aqui particularmente é o gráfico de Petersen, né? Então eu rotulei esse grafo. Isso aqui não é uma rotulação válida, porque vocês podem verificar, né? Que eu tenho uma aresta de A para A aqui, eu tenho uma aresta de B para B aqui, uma aresta de B para B aqui, B para B aqui. Isso aqui não é uma rotulação válida. Certo? Uma forma seria listar todas as rotulações e verificar que nenhuma delas é válida. Tem um pequeno problema aqui, que é o seguinte. Quer dizer, se eu tenho um grafo de tamanho N, como é que eu faço para dar a rotulação? Né? Eu dou um rótulo para cada vértice. O espaço que eu gasto para isso é linear. Para verificar isso, eu posso só percorrer as arestas. Estou pensando no computador fazendo isso. Percorrer todas as arestas e ver que os rótulos das extremidades são diferentes, seria algo linear para fazer. Agora, listar todas as rotulações, se o grafo tem N vértices, isso implicaria que eu teria 2 elevado a N rotulações
ao todo. E esse número é exponencial. Então isso aqui explode, né? É muito difícil eu fazer isso. Agora, tem uma forma mais fácil de eu mostrar que esse gráfico não é bipartido, é utilizando a equivalência que a gente mostrou. Então, pela rotulação, ele serve para eu mostrar que um gráfico é bipartido. O ciclo ímpar é uma forma mais abreviada de mostrar que esse gráfico não é bipartido. Porque está aqui, né? Se eu pegar essas arestas ao redor, se eu pegar essas arestas ao redor, eu tenho um ciclo ímpar. Certo? E só um ciclo ímpar já mostra que ele não é bipartido. É uma forma mais eficiente de mostrar que um grafo não é bipartido. Porque a rotulação, que seria a ideia da definição, não é uma forma muito eficiente de mostrar que ele não é bipartido. Certo? Então isso ajuda, por exemplo, nisso. Eu queria terminar a aula de hoje só com uma definição, que é algo que a gente pode utilizar depois, né? Então, a gente já falou sobre o que é uma decomposição de grafos. Eu gostaria de falar o que é a união de grafos. Então, a união de grafos G1 até GK, que a gente denota por G1 união G2 união GK, é o grafo com o conjunto de vértices, a união dos vértices, e com o conjunto de arestas, a união das arestas. Certo? Então, particularmente, esse grafo aqui embaixo é o grafo K4, é o grafo completo com 4 vértices. E eu mostrei como esse gráfico K4 ele pode ser visto como a união de dois C4s. Esse aqui ele pode ser visto como a união de dois C4s. Quais são os C4s? É o que eu desenhei de preto e de vermelho. O que eu desenhei de preto é esse C4 aqui. E o que eu desenhei de vermelho, então eu estou na página 8, né? O que eu desenhei de vermelho é esse C4 aqui. Quando eu faço a união desses dois grafos, né, eu tenho exatamente o K4. Certo? Particularmente pelo seguinte, por mais que essa aresta aqui esteja no grafo da esquerda e no grafo da direita, aqui, se essa aqui é a mesma aresta que essa, quando eu faço a união das arestas, ela aparece só uma vez. Certo? Tem que falar sobre como, na verdade, né, a decomposição é quando eu tenho... O que é uma decomposição, para a gente lembrar? A decomposição é no sentido contrário. Uma decomposição do K4 seria uma lista de subgrafos. Então, aqui eu tenho um subgrafo, aqui eu tenho um subgrafo, né? Mas para decomposição, cada aresta desse grafo só pode aparecer exatamente uma vez na lista de subgrafos. E nesse caso aqui não é verdade, porque essa aresta aparece aqui e aqui. Da mesma forma, essa aresta aparece aqui e aqui. Então, isso aqui não é uma decomposição, mas essa operação aqui é uma operação que eu vou chamar de união. O que a união faz? Ele pega as arestas de um, pega as arestas do outro, pega os vértices de um e do outro e coloca eles juntos. Como tem repetição, é a mesma aresta, né? A operação de união eu só mantenho uma aresta. Certo? Particularmente, esse aqui é um caso em que eu tenho um grafo completo e ele é visto como a união de dois grafos bipartidos. Certo? O livro tem um resultadozinho legal que mostra quando é que um grafo completo pode ser escrito como a união de grafos bipartidos. Certo? Mas eu vou deixar no livro, vou deixar para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Porque para cortar um pouquinho a matéria, né? Então, era só isso por hoje. Alguma dúvida sobre a aula de hoje?
Oi, Wesley. Tem a dúvida do rapaz lá de indução, né? Sim, eu vou voltar para aquilo. Sim, aquela atividade no Classroom é para entregar. Eu vou, inclusive, botar mais uma atividade que eu vou colocar hoje. Mas eu vou falar sobre a atividade. Deixa eu só terminar. É até hoje? Eu botei hoje. É para entregar até hoje, professor. Vixe, eu vou adiar aquilo ali. Não era para ser até hoje, não. Eu calculei errado. Mas como é que fica aí, professor? Mas é para enviar direto lá no Classroom, né? Eu não sei como é que funciona. Você pode bater uma foto da atividade. Se tiver instalado o Classroom no celular, você manda por lá mesmo. Eu vou adiar porque não era para ser até hoje, não. Eu errei. E é por lá mesmo. Mas vamos ver aquela questão da indução. Ok. Certo? Então, como é que funciona, né, que a gente chama de indução forte, né? Indução forte. Certo? Então, a indução, eu gostaria de mostrar uma propriedade. Digamos que eu gostaria de mostrar que uma propriedade vale para um inteiro i. Isso aqui representaria que uma propriedade vale para um inteiro i. Certo? Então, eu vou dizer P de i é quando uma propriedade vale para o inteiro i. Certo? E o nosso objetivo é mostrar a propriedade i para todo i mais igual a zero, inteiro. Certo? Para todo i inteiro e maior ou igual a zero. Então, a indução, como é que a gente faz? Né? Eu faço, né, a primeira parte é o que a gente chama de base. A base, a gente vai mostrar, né, que P de zero vale. Certo? Agora, depois a gente faz a hipótese indutiva. Como é a hipótese indutiva? A gente assume o seguinte. Assume que PI, PI vale para todo I, que é pelo menos zero, e estritamente menor do que um valor K. Certo? E a partir dessa hipótese, a gente mostra, né? A gente diz o seguinte: se a hipótese indutiva vale, então a propriedade vale para o próximo valor. Né? Se ela vale para todos os valores entre 0 e estritamente menor do que K, eu mostro que ela vale para PK. Certo? Então, eu gostaria de mostrar que se eu provar a base e eu
fizer essa hipótese indutiva e eu mostrar que se a hipótese indutiva vale, então o PK vale, certo? Mostrar isso aqui é mostrar a indução. Certo? Eu gostaria de mostrar que isso aqui é suficiente para provar o nosso objetivo. Certo? Então, o que eu quero mostrar, né, é que essa indução é suficiente, né, para mostrar o objetivo, né, que é exatamente isso aqui. Então, eu vou provar para vocês que, de fato, ela mostra o nosso objetivo. Certo? Eu vou provar para vocês por contradição. Certo? Então, vou fazer por contradição. Por contradição, suponha que o objetivo não vale. O que é o objetivo não valer? Ele vale se o PI vale para todo I maior ou igual a zero. O que é que ele não vale? Né? Quer dizer que algum PI não vale. Certo? O objetivo não vale, quer dizer que algum PI para um I maior ou igual a zero não vale. Certo? Então, supor que o objetivo não vale, quer dizer que eu tenho não PI, né, para algum I maior ou igual a zero. Certo? Eu vou, né, se alguns deles valem e alguns não valem, eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar qual o menor deles que não vale. Certo? Então, seja K, o menor valor, o menor inteiro não negativo, né? Tal que eu tenho que o PK não vale. Certo? Aí eu gostaria de perguntar quem pode ser esse K. O K pode ser zero? Não, né? Não, por quê? Porque eu já mostrei na base que o P0 vale. Certo? Eu mostrei que o P0 vale, então o K não pode ser zero. Certo? Ele não pode ser zero. Então, o K, ele é maior do que zero. Certo? Mas como eu escolhi o menor inteiro, que é maior ou igual a zero, tal que ele não vale, então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o PI vale, né, para todo I com valor entre 0 e K. Né? Como eu peguei o menor inteiro para o qual ele não vale, quer dizer que todo valor menor do que ele vale. Então, o PI vale para todo I estritamente menor do que K e maior ou igual a zero. Então, isso aqui, na verdade, é exatamente a minha hipótese indutiva. Não é? Só que a gente também mostrou que se a... Então, aí, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que a hipótese indutiva Também é válido. vale. Uhum. Mas a gente mostrou que se a hipótese indutiva vale, então o PK vale. Então eu tenho uma contradição. Certo? Se eu tenho uma contradição, a contradição é o quê? Por contradição foi que a gente assumiu. Suponha que o objetivo não vale. Quer dizer,
teve uma contradição, quer dizer que o objetivo vale. Isso aqui é suficiente para mostrar que o objetivo vale. Então, a gente mostra isso por contradição, e se eu pegar o menor valor para o qual a propriedade não vale, a base mostra que esse menor valor para o qual a propriedade não vale não pode ser zero, e a hipótese indutiva mostra que se todos os menores do que ele valem, e como a hipótese... Então, né, o menor valor para o qual ele não vale, quer dizer, todo mundo menor vale, quer dizer, ele satisfaz a hipótese indutiva. E eu estou mostrando que o próximo vale também, o PK. Então, né, eu tenho exatamente a contradição. O PK vale, mas eu assumi que o PK não vale. Tá claro, Wesley? Entendi. O senhor poderia mostrar essa última coisa? Se a hipótese indutiva vale, então PK vale. Qual momento o senhor fez isso lá naquele exemplo? No exemplo? Peraí, no exemplo ou na demonstração? Na demonstração, Fernando. Ah, tá. Então vamos lá. Volta lá na demonstração. Não foi aqui. Foi aqui. Certo. Então era essa demonstração, né? Isso. Então vamos lá. A base foi exatamente aqui, né? Só para recapitular, a base foi o L igual a 1. Aqui no caso eu só tenho ímpar, né? Então eu só estou colocando os termos ímpares aqui. Então a base seria o L igual a 1. Eu tenho exatamente o passeio, que é um ciclo, né? Aí aqui foi a parte que eu faço a hipótese indutiva, assumir que o L é estritamente maior do que 1 e que o resultado vale para passeios de tamanho ímpar, né? De tamanho estritamente menor do que L. O caso 1 a gente não precisa usar a hipótese indutiva. É quando o próprio ciclo já está lá, o próprio passeio define um ciclo bem bonitinho. No caso 2 é que a gente vai utilizar, né? Então, o passeio é fechado, começa e termina no vértice U e repete algum vértice V. Então aqui, né, eu quebro nesse passeio vermelho, passeio fechado vermelho, no passeio fechado verde. Eu mostrei como quebrar o vermelho e o verde. Aí eu digo o tamanho do L1 e o tamanho do L2, né, a soma deles dá L. Aí depois eu disse ou L1 ou L2 é ímpar. Quando é que eu vou usar a hipótese? Exatamente aqui. Quer dizer, um passeio entre o verde e o vermelho é um passeio fechado e ele é ímpar, porque os dois são fechados e ele é ímpar. Agora, só dizer que o L1 e o L2 eles são ímpares não quer dizer que ele é ímpar exatamente o valor anterior. Ele é ímpar, um deles pode ser 1 e o outro pode... Quer dizer, se o L for 11, eu posso ter que um deles é 1 e o outro é 10. Né? Então, um deles é ímpar e menor, mas não precisa ser, né? No caso do ímpar, seria 2 unidades menor. Ele pode ser muito menor. Certo? É aqui que a gente utiliza... então, um deles é um passeio fechado ímpar e tem tamanho estritamente menor do que L, porque L1 e L2, né, eu tenho pelo menos uma aresta aqui, eu tenho pelo menos uma aresta aqui. Desculpa, eu tenho pelo menos uma aresta no vermelho, ou aqui, ou eu tenho pelo menos uma aresta aqui dentro. Então esse cara aqui é maior do que zero, esse cara aqui é maior do que zero. Então quer dizer que aquele que sobrar, o que for ímpar, ele tem tamanho estritamente menor do que o L. Então, isso é a hipótese indutiva. Eu posso aplicar a hipótese indutiva para aquele valor específico do L. A hipótese indutiva, na verdade, vale para todos os possíveis valores do L que são menores, desde que sejam ímpares. Eu achei o ímpar estritamente menor do que o L. Isso é a hipótese indutiva, então ele contém o ciclo ímpar. Entendi. Você provou que o L é ímpar a partir da hipótese indutiva, né? Não, o L é ímpar. Eu assumi já que o L é ímpar, né? Então eu tenho um L que é maior. Quer dizer, eu tenho um passeio fechado ímpar que tem tamanho L. Então, indução sobre o tamanho do passeio, que é L. Então, o passeio tem tamanho L, que é ímpar.
Quando tem a repetição, eu quebrei em 2 passeios menores. Certo? O L1 de tamanho L1 de tamanho L2. Certo? Então, se o L1 e o L2 são menores do que o L, se um deles é ímpar, então um deles é um passeio fechado ímpar de tamanho estritamente menor do que o L. O L já era ímpar, eu não precisei provar que o L era ímpar. Eu assumi que o L era ímpar. Não é porque eu estou querendo mostrar que se eu sou um passeio fechado ímpar, implica que ele contém um ciclo ímpar. Certo? Então, o meu passeio fechado já sei que ele é ímpar. Então, L, que é o tamanho desse passeio, é ímpar. Eu só quebrei esses dois, eu disse que um dos dois, que é menor, tem que ser ímpar também. Esse que é ímpar, eu posso usar a hipótese indutiva. Certo? Particularmente, eu estou achando que eu acho que eu nem fiz esse comentário na hora da prova, que eu acho que foi um pequeno errinho. Né? Eu disse, olha, esse vértice V e esse vértice V aqui, eles são duas ocorrências distintas no passeio, né? Quer dizer que para ser distinto eu tenho que ter pelo menos uma aresta aqui dentro, senão seria o mesmo. Se não tiver nenhuma aresta, né, quer dizer que esse vértice e esse seria o mesmo. Então tem que ter pelo menos uma aresta aqui dentro. Esse L2 é maior do que zero. Agora, da mesma forma, eu tenho que ter uma aresta aqui ou uma aresta aqui, porque se eu não tiver, esse V é igual ao U. Se não tiver uma aresta aqui, esse V é igual ao U. Então não tem uma repetição de vértices fora o... Na verdade, tinha que falar, né, que fora o primeiro igual ao último, né? Porque eu já tenho uma repetição natural, que é o primeiro igual ao último. Eu quero uma outra repetição que não seja o primeiro igual ao último. Certo? Então, esse cara tem que ser maior do que zero, porque, assim, uma forma da soma ser ímpar seria o próprio L mais zero. Isso é uma soma que é ímpar, mas aquele cara não é menor do que o L. Mas como todos eles, os dois têm que ser maiores do que zero, garante que aquele que for ímpar, ele é estritamente menor do que o L. Beleza. Talvez vocês deveriam ter me questionado mais na demonstração antes, né? Porque eu esqueci de... Para mostrar que ele tem que ser estritamente menor do que L, eu tenho que mostrar que não é o L mais zero. Né? Não dá o L mais zero, aí não seria estritamente menor. Certo? Mas eu achei que naquela hora, eu não achei que essa era a sua dúvida, eu achei que era sobre a indução forte, né? Como é que usa a indução forte. Era isso? Não, era realmente a indução forte. É porque eu estava só confundindo qual era a variável em si, né? Porque você tem que provar para... Eu estava imaginando como se fosse o L dentro desse intervalo, né? De 1 até menor do que L, mas é uma outra variável dentro desse intervalo. Como se fosse um LI. O LI é o que é menor, e eu uso a indução sobre o cara que é menor. O L, eu sei que ele é ímpar, e o resultado vale para valores menores do que o L. O L é o que eu quero provar. Lá no final, quando a gente fez, é aquele PK, é o cara que eu quero provar, que é o L. O PL é o que eu quero provar. E aqui são os valores menores que eu vou utilizar para usar a hipótese indutiva. Beleza. Certo? Mais alguma dúvida? Então, vou terminar aqui a gravação.